Agora a gente volta a conversar com a Ana Vaz, também está ao vivo com a gente, desta vez em Florianópolis. Ela está na sede da Defesa Civil, onde acontece neste momento, ou pelo que vejo, terminou agora há pouco uma entrevista coletiva do Governo do Estado, a participação da Controladoria Geral do Estado, mais uma vez na explicação da compra superfaturada, segundo denúncia, de respiradores. Ana, as últimas informações, as investigações que estão acontecendo, o que diz o Governo do Estado, conta tudo pra gente. Conto sim, Fernando. Bom dia novamente. Como você disse, a coletiva terminou há pouco, então aqui na sede da Defesa Civil aqui em Florianópolis estiveram presentes o Controlador-Geral do Estado, Luiz Felipe Ferreira, e também a Secretária Executiva de Integridade e Governança, Nayara Augusto. Também alguém que não estava previsto, que era o Jorge Eduardo Tasca, secretário de Administração, que então também participou dessa coletiva. Acho que entre o foco, dos questionamentos, quando foi aberto para perguntas, então, falou-se muito na questão da dispensa de licitação, que também foi um ponto bastante argumentado, bastante explicado por parte deles que estavam presentes na coletiva. Então, eles disseram que esse pagamento antecipado é, de fato, uma flexibilização prevista na dispensa de licitação, em virtude justamente da pandemia do novo coronavírus, que os estados têm, sim, essa autoridade, para que possam, de fato, fazer pagamentos de forma antecipada, justamente por conta da pandemia. O que pode ser apurado é só a forma e o contexto como esse pagamento foi feito. Eu o questionei, como eu disse para vocês anteriormente, em relação a se não chama atenção, uma parcela, duas parcelas, dividiram em duas aí, os 33 milhões de reais. Questionei se isso não chama atenção, pagar esse valor exorbitante em uma tacada só, de forma antecipada, sem quaisquer garantias, então, de recebimento desses equipamentos. E a resposta que eu obtive foi justamente essa: de que o valor não espanta e não é questionável em função do prazo de entrega, que são equipamentos de saúde, em virtude da pandemia, equipamentos que são aguardados com muita urgência por todos os estados e que, por isso, não havia problema algum o sentido desse pagamento de forma antecipada. O que eles disseram que pode e será apurado é justamente a forma e o contexto como esse pagamento se deu. E sobre o atraso e o prazo, que não foram cumpridos ainda, que esse não é um caso específico da compra milionária dos respiradores, mas que é um caso que acontece aí no mundo inteiro, enfim, de forma global. Justamente esse atraso diante da demanda, a alta demanda, então, por esses equipamentos no mundo inteiro. Eles também disseram durante a coletiva que, diante de todas essas inconsistências levantadas, que no dia 24 de abril foram, então, constatadas essas inconsistências e que, a partir daí, abriu-se, então, as duas sindicâncias que nós já mencionamos. Uma sindicância justamente para apurar todas as questões que envolveram a compra específica dos respiradores, dessa compra polêmica, então. E uma outra sindicância que foi aberta justamente para apurar o que envolve todas as questões de outras compras, de um modo geral, diante do contexto da pandemia do novo coronavírus por parte do governo catarinense. Como eu informei na minha entrada anterior, a gente recebeu, minutos antes do início da coletiva, uma nota enviada, então, pela empresa Veiga Média, a empresa com sede, conforme eles dizem, com sede no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Já indico que, por telefone, eu recebi um contato da própria assessora de imprensa dessa empresa e consegui conversar de forma um pouco rápida antes que ela me enviasse essa nota. Ela falou por telefone em relação à sede, o espaço físico da sede da empresa Veiga Média. O que ela confirmou foi a informação seguinte, de que a distribuidora da Veiga Média é a que está localizada, então, em Nilópolis, no Rio de Janeiro, e que em outro endereço estaria o espaço físico, de fato, da empresa Veiga Média, quando eu questionei a respeito dessa localização, que muito também se questiona por parte das autoridades, enfim, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. A nota, então, que foi me enviada depois desse contato por telefone com a assessoria. A empresa, em síntese, por nota, disse que a Secretaria de Estado da Saúde demorou 2 dias para confirmar a proposta e que isso teria atrasado o fornecimento dos produtos junto ao fabricante. A Veiga Média procurou outros fornecedores, então, de imediato, foi o que ela diz. Mudou o modelo de respirador por causa da urgência da Secretaria de Estado da Saúde no recebimento, então, desse material de respirador não invasivo para invasivo.
Eles alegam que a própria Secretaria de Estado da Saúde pediu essa troca no que eles denominaram como uma falha, um engano, então, por parte da Secretaria de Estado da Saúde. Então, as informações da coletiva basicamente foram essas, né? Uma coletiva que se tratou basicamente em explicar o contexto das ações de compras públicas, então, por parte do governo do estado. Eles começaram trazendo uma espécie de uma apresentação no que diz respeito à capacidade da Secretaria de Estado da Saúde em liderar as contas públicas, né, nesse contexto de pandemia. Trouxeram a informação de que eles julgaram êxito em quitar as dívidas, né? Mais de 7 milhões de dívidas das administrações anteriores, então uma dívida considerada histórica por eles, e que eles administraram aí mais de 800 processos de compras e aquisições. Claro que, sem dúvidas, o foco dessa coletiva foi justamente a compra milionária dos respiradores por parte do governo do estado, no valor de 33 milhões de reais, que tem gerado grandes polêmicas, então, em relação a tudo isso. Claro que nós seguimos acompanhando, houve essa coletiva agora há pouco, mas também à noite está prevista uma nova coletiva às 6 horas da tarde, aquela habitual do governo do estado, com a presença do governador Carlos Moisés, justamente para fazer aquela atualização diária dos dados do novo coronavírus aqui em Santa Catarina. A expectativa, então, é que nessa coletiva seja, de fato, anunciado já o nome do ou da nova secretária, então, de Estado da Saúde de Santa Catarina. E claro que a gente vai seguir acompanhando e trazendo as informações para vocês. Fernando? Muito bom, Ana Vaz. Obrigado pelas explicações. Ana Vaz, então, contando os detalhes desta entrevista coletiva de agora há pouco. O governo do estado tentando explicar essa compra milionária com diversas irregularidades que, inclusive, já foram confirmadas pelo próprio governo do estado. Irregularidades estas, por exemplo, na rapidez de pagamento e também nos preços desses respiradores que estão acima dos preços de mercado.